A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu espero encontrá-los todos bem, especialmente nesse dia de hoje, nesse domingo, onde nós celebramos o Dia das Mães. Então, em primeiro lugar, eu desejo a você, mamãe, um excelente dia, um excelente início de semana na presença de Deus, e mesmo que às vezes distante daqueles que você ama, seus filhos e netos, que possa ser um dia especial. Eu queria iniciar esse culto orando ao Senhor. Se você puder fechar os olhos, faça isso, curva a sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração com Deus. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado pelo privilégio que é poder oferecer a Ti louvor e adoração. Obrigado por esse dia especial, Dia das Mães. E eu te peço a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando cada mãe representada por cada um de nós. Aquelas que não são mães, são filhas. Que Deus abençoe as mamães, em nome de Jesus. E que o Senhor perdoe os nossos pecados nesse momento, para que possamos oferecer a Ti esse culto, e que ele chegue como um aroma suave até o Teu trono de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer a leitura no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 7. Não teria como iniciar um culto no Dia das Mães sem ler esse texto clássico sobre o amor. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, está escrito assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que de fato esse amor, que é tudo isso e que não é tudo isso que a Bíblia diz, possa ser realidade na sua vida e na vida da sua família no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez, em seguida nós vamos adorar a Deus com música, porque Ele é digno de louvor e adoração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o amor, que é o dom supremo, seja realidade nas nossas vidas. Que o amor, que é o dom supremo, possa acontecer de fato, na prática, nas nossas vidas e nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe e vamos adorá-lo com música, porque Ele é digno de louvor e adoração.
Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo, por isso nosso coração se enche de gratidão. Aceita esses louvores, Senhor, frutos de lábios que confessam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Continua falando conosco agora através da meditação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz, não é? Estava aqui me preparando para esse momento da nossa reflexão. Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Eu gostaria de meditar no texto que nós lemos no início desse culto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 7. Estou esperando que uma água chegar, minha garganta também seca, quase não consigo cantar ali. Ainda bem que Isaac e Ana me ajudaram.
Vamos ler novamente 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Feche seus olhos, vamos orar. Se for possível você fechar os olhos, faça isso agora. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor, nesse tempo, abençoe o nosso coração através da Tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus possamos ser transformados e impactados por essa palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Dia das Mães, gostaria de falar sobre a temática do amor. Obrigado, Jonathan. Dia das Mães, gostaria de falar sobre a temática do amor. Bom, antes de mais nada, existem vários estudos, várias mensagens que tratam, por exemplo, a palavra mãe a partir de um acróstico. Então, M de mulher, A de alegria e E de exemplo, né? Mãe, mulher, alegria, exemplo. Poderia falar sobre isso hoje, mas eu gostaria de trazer a nossa reflexão a ideia do amor. Eu disse no início do culto, em uma oração, que muitas mulheres ainda não são mães, não tiveram a dádiva e a bênção da maternidade, mas são filhas. Então, que hoje a gente imagine o conceito de amor apresentado pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, e que a gente faça a associação em relação às nossas mães. Ou vocês que são abençoadas e são mães, que vocês façam essa associação em relação a vocês mesmas, né? Falar de mãe é falar um pouco sobre características do próprio Deus, né? Existem também alguns estudos sobre a face materna de Deus. Muitos dizem que as características da mãe, e de fato são características similares às do próprio Deus, que ama. As mães amam quase que incondicionalmente, não é? Tivemos ainda há pouco uma novela na Rede Globo que se chamava Amor de Mãe. Falar do amor de mãe às vezes beira quase a insanidade, né? As mães amam absurdamente. As mães são capazes de colocar a sua própria vida em risco, ou em jogo, ou em xeque pelos seus filhos. Quando, por exemplo, acontece a tragédia de uma mãe sepultar um filho, nós costumamos dizer que a ordem natural da vida foi alterada, né? Essa semana tivemos uma tragédia dessa, de dimensão nacional e até fora do país, com a morte do ator Paulo Gustavo pela Covid-19, complicações da Covid-19, e a sua mãe, Dona Dea, teve que sepultar o próprio filho. Então a gente diz que quando isso acontece, a ordem natural da vida foi alterada. Inclusive, que o eterno Deus abençoe o coração dela, da irmã do Paulo Gustavo, de seus familiares, num momento tão difícil como esse, numa tragédia como essa, diante de um vírus, mais de 400 mil vidas, né, ceifadas. Eu vi um número ontem, se eu não me engano, mais de 420 mil. Então nós temos aí como se uma cidade do tamanho de Anápolis tivesse sido ceifada do Brasil, em termos de óbitos e sepultamentos pela Covid-19, como se Anápolis todinha tivesse sido acometida e falecido a partir dessa doença terrível. Então precisamos continuar nos cuidando com uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, por favor.
e vacina já, né? Vacina agora, vacina urgente. Se você não se vacinou ainda e pode vacinar, faça isso, por favor. Ou então dê lugar para quem quer, como eu. Estou na fila, lá atrás na fila, mas logo eu creio que todos seremos imunizados. E quando isso acontece, a ordem natural da vida foi alterada de alguma forma. Nós dizemos, por exemplo, e nós temos exemplos disso, que as mães tiram da própria boca para alimentar os seus filhos. E isso acontece em várias famílias brasileiras, inclusive na estatística, né, triste e lamentável no Brasil. De cada 10 lares, 6, ou seja, 60%, de cada 10 lares, 6 correm o risco de fome, de não ter algo para pôr no prato. Então, provavelmente as mães, e muitos desses salários, desses 60%, são comandados, cuidados, supridos pelas mães, que são, na verdade, mães e pais, muitas vezes. Então as mães, elas tiram da própria boca para dar para os seus filhos. Quantas vezes isso aconteceu na triste realidade daqueles que não têm, por exemplo, o que comer, né? Também a gente costuma dizer que colo de mãe não tem igual, e é verdade. Colo de mãe é especial, né? O colo de mãe faz todo sentido. Por mais que as mães nos chamem a atenção, por mais que elas venham dar bronca, colocar de castigo, não é? Pegar a varinha da correção, como a Bíblia ensina, e dar umas lambadas, né? Umas varadas ali nas nossas pernas, quando criança. Enfim, as mães fazem essas coisas por amor. Existe um livro muito interessante de Samitiba, quem ama educa, né? Então educar faz parte do amor e as mães fazem isso muito bem. As mães, elas acolhem, as mães aconchegam. Então, no culto de hoje, eu gostaria de fazer essa homenagem a todas as mães e gostaria de falar um pouco, já falando, né, sobre esse amor diferente que Paulo apresenta na primeira carta aos Coríntios 13, do 4 ao 7. Ele usa alguns termos interessantes no verso 4, paciente, benigno, espera, suporta. Do 4 ao 7 nós temos, né? Paciente, benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se a gente parar para pensar, não são sentimentos simplórios, né? São tanto emoções quanto atitudes, se nós pararmos para pensar, porque, por exemplo, ser paciente não é só um sentimento, mas é uma atitude de conseguir ter paciência, benignidade, né? Ser benigno, esperar, suportar, né? São atitudes que se complementam e saem do campo dos sentimentos, das emoções, e as mães fazem isso muito bem. As mães evidenciam esse tipo de amor. As mães são aquelas que não se ressente do mal, por exemplo. Então, quando o filho faz alguma coisa que contraria a mãe, ela vai castigá-lo, vai puni-lo de alguma forma, vai educá-lo do jeito que ela entende ser o melhor caminho, sempre seguindo os conceitos bíblicos, é claro. Mas ela não vai se ressentir daquilo, entendeu? A mãe faz aquilo e relatos de mães mostram, por exemplo, que quando ela tem que punir um filho, aquilo dói mais nela, né, do que a própria punição para a criança ou para o adolescente. Então, esse amor faz parte do dia a dia das mães. É um amor que ultrapassa às vezes a compreensão mesmo, né? Ultrapassa a compreensão. Um exemplo acontece isso muito mais que nós podemos encontrar aí na internet pesquisando, de que um filho estava por ser atropelado e a mãe empurrou o filho e entrou na frente do carro no lugar, né? E isso acontece. O livro do PhD Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional, é muito enigmático e emblemático em relação a isso. Inteligência Emocional de Daniel Goleman, se você não leu, leia. É um livro de cabeceira, né? Ele é dessa grossura assim, Inteligência Emocional de Daniel Goleman, tá bom? Lá ele relata uma situação de que um carro cai dentro do rio e afunda, né? E dentro dele tinha um menino, né? Ou uma menina, não me lembro, um filho ou uma filha. E aí o que acontece? Os pais mais que prontamente se jogam naquele rio, vão até o carro para tirar a criança lá de dentro, tiram a criança e acabam morrendo lá embaixo, afogados. Isso é amor que faz. O que faz racionalmente,
Um ser humano não colocaria sua vida em risco por outro ser humano, mas é o filho ou a filha. E aí o racional dá lugar às emoções, aos sentimentos, e algo chamado amor. E esse amor tudo sofre, inclusive a morte em lugar de seu próprio filho. Nesse sentido, eu que coloco o amor de mãe muito reflexo do amor de Deus para conosco. E eu fico imaginando Deus dando o seu único filho, não é, para morrer por mim e por você. Imagine você que é mãe, você que é pai também, mas você dá o seu único filho, filha, por uma humanidade caída, deteriorada. Foi assim a expressão máxima do amor que Deus teve. E eu queria que você, mãe, nesse dia, se sentisse abençoada e amada. Que você, mamãe, se sentisse especial mesmo, porque tem a dádiva da maternidade e consegue gerar vida dentro de você. Isso é uma bênção. É uma transformação que vai acontecendo no interior das mulheres que têm essa dádiva. E elas depois dão a luz, dão a vida, né? E aquela vidinha cresce e se torna um ser humano adulto e caminha, e precisa caminhar honrando pai e mãe, porque é bíblico. Esse amor, às vezes incondicional, não é? Que as mães têm, se assemelha ao amor incondicional que Deus teve, não pelo seu único filho, Jesus, mas pela humanidade, não é? Se nós pararmos para pensar que o amor de Deus pela humanidade foi tão incondicional que Ele dá o seu único filho, e nós olharmos para as mamães, observando também um amor quase que incondicional em relação aos seus filhos, nós podemos dizer que as mamães têm a missão de expressar ao mundo o amor de Deus através do seu amor aos seus filhos. Então sinta-se uma missionária agora, sinta-se especial, portadora de uma mensagem que palavras não dizem, mas atitudes, gestos, atos, sentimentos, expressão do amor através do que você faz pelos seus filhos. Isso que você, mamãe, tem feito pelo seu filho, pela sua filha, desde que nasceu, desde quando estava no seu ventre. E aí eu me lembro lá do Salmo 139, verso de número 13. Salmo 139, 13 diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ainda quando estávamos, não é, no ventre das mamães, o Senhor já estava nos formando. Então, mamãe, você sinta-se uma missionária do Senhor. Você tem propagado e mostrado uma face de Deus, a face do amor incondicional de Deus pela humanidade, através do seu amor pelo seu filho, pela sua filha. Que Deus continue te abençoando, te dando condições de ser mãe no sentido mais belo da palavra, com esse amor que Paulo define aos Coríntios, com esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, com esse amor que não se conduz inconvenientemente, que não procura os seus interesses, muito pelo contrário, um amor que procura os interesses do seu filho, como Deus procurou os interesses da humanidade quando deu o único filho por ela. Uma mãe que não se exaspera, uma mãe que não se alegra com a injustiça, mas que se regozija com a verdade. Que você, mamãe, possa continuar sendo essa missionária do amor e da expressão mais bela desse amor de Deus através do seu amor pelos seus filhos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça nesse dia e que você sinta-se abraçada e agraciada por Deus nesse culto, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra e pelo amor incondicional do Senhor pela humanidade. Obrigado porque esse amor pode ser expressado, mostrado através do amor das nossas mães, das mamães que amam seus filhos quase que incondicionalmente. Que essa missão de refletir o amor de Deus à humanidade através do amor aos filhos continue sendo evidente e realidade na vida das mamães da nossa igreja, das que estão participando desse culto agora, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada mãe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame bênção sem medida,
porque realmente é uma dádiva poder gerar, poder dar a luz. Que o Senhor as abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe, mamãe. Papais, não fiquem assim, o Dia dos Pais vai chegar e a gente vai também celebrar a paternidade, mas hoje é dia da maternidade ser celebrada. Que Deus abençoe em nome de Jesus todas vocês, mulheres que receberam a dádiva de dar a luz, em nome de Cristo. Eu gostaria de deixar os nossos avisos. Temos as devocionais durante a semana. Na quinta tem reunião de oração às 19, bate-papo jovem às 20, tudo no Zoom. Nós temos também escola bíblica ao vivo no Zoom às 10 horas, no domingo de manhã. E nós temos o culto que está sendo por enquanto gravado. Já estamos providenciando os equipamentos. Estamos aguardando chegar os equipamentos que foram adquiridos, para que, creio eu, que lá para o dia 13 de junho, é o segundo domingo do mês de junho, creio eu que poderemos ter um culto presencial com ceia. Daí pularíamos o primeiro culto de junho, porque ainda seria gravado, e aí no dia 13, culto presencial com ceia, transmitido com qualidade para aqueles que ficarem em casa. Que assim seja em nome de Jesus. Se você quer entregar seu dízimo, sua oferta, procure o tesoureiro presbítero Célio Júnior. Se quiser entregar uma oferta especial destinada especificamente para esse equipamento, que vai ficar em torno de R$6.000, alguns irmãos já procuraram o tesoureiro para ofertar, faça isso. Vamos abençoar a vida da igreja, abençoar vidas que receberão a mensagem do Evangelho por aí afora, em nome de Jesus. Amém? Queria orar encerrando. Se você puder fechar os olhos, faça isso. Obrigado, Senhor, por esse dia mais uma vez. Obrigado por esse culto. Que essa palavra e que o amor paciente, benigno, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor maravilhoso de Deus pela humanidade, que é evidenciado no amor das mães pelos seus filhos, possa ser realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e um feliz Dia das Mães.